Tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E hoje o negócio está pesado, irmão. Posso ouvir um amém? A Adri me perguntou, que hora que a gente coloca a apresentação das crianças? Eu falei, cara, coloca antes da palavra, que depois não vai ter clima. Não vai dar muito certo. Então, hoje eu creio que Deus quer mexer conosco de maneira muito poderosa, como já tem feito. Em cada ministração aqui dentro... Ô, louco, calma, irmão. Primeiro só cartas. Cartas à igreja, aquele banner lindo, maravilhoso. Coloca ele lá, por enquanto só isso. Cada semana nós estamos aqui na série Cartas à Igreja. Estamos falando a respeito das 7 cartas às igrejas enviadas na Ásia Menor, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Já falamos de 4 igrejas, as 4 primeiras, e hoje nós entramos na 5ª, e temos mais 2 nas próximas 2 semanas para falar. E hoje nós falaremos da igreja de Sardes. E eu digo para você que entrando aqui em Sardes, daqui 2 semanas entrando em Laodiceia, já não tem sido fácil cada ministração aqui, não sei para você. Eu digo isso porque a palavra, ela mexe comigo primeiramente. E não tem sido fácil, tem sido palavras que têm mexido com o nosso interior, com o nosso coração, e hoje não será diferente. Porque hoje nós vamos falar de uma igreja que o negócio é forte. E ainda dentro disso eu estava, passo a semana inteira pensando na mensagem, me preparando e coisa e tal. E aí ontem eu fiz uma besteira na minha vida, cometi um erro. Porque assim, irmão, vocês acham que a gente é louco da cabeça, que a gente é chato? Eu não sou, eu sou bem legal. E às vezes eu fico me equilibrando, sabe? Tipo, cara, será que a gente não pega muito pesado? Será? Dia dos Pais, né, irmão? Todo mundo comeu churrasco hoje, bolo, sobremesa, coisa linda, stories com os pais, aquela coisa gostosa, né? Então, porque não é uma pregaçãozinha mais legal, né? Um negócio mais gostoso. E eu fico nesse lugar. E eu sempre fico pensando, poxa, será que eu não precisava andar em outros caminhos às vezes? Às vezes a gente até tenta andar. Mas dentro desse meu questionamento eu fiz uma besteira. Eu fui ouvir um podcast ontem, que estralou na minha mente. Eu já tinha ouvido falar sobre ele de irmãos aqui, vou até citar, alguns vão lembrar, tinham colocado no grupo da igreja algumas semanas atrás, já algum bom tempo atrás, e ontem eu estava de bobeira, eu ia fazer uma visita, a visita cancelou, fiquei de bobeira, sábado à tarde ali, estava naquele rios ali do Instagram, tá ligado? Só bobeira. Aí mandava uma bobeira lá pro Ricardo, mandava uma bobeira pro Valdeco, mandava pra pesado aqui. Só aquelas inutilidades da vida, só coisa sem sentido. E na hora assim me deu um pá, aquele podcast estralou na minha mente. E eu fui ver. Estava ali na cama com a Adri, ali no Instagram, nada a ver. Corri pro meu computador, liguei ali, e por incrível que pareça para vocês que vão saber qual é, não está mais no YouTube, o podcast. E aí eu falei, cara, eu preciso ver. Pesquisei, vi que está no Spotify, do Jesuscope, corri lá e entrei no podcast daquela Ariadna. Quem lembra? Quem viu? Foi postado lá, quem viu? Pô, irmão, você é louco. Aí minha casa caiu. Aí você quer que eu chegue hoje aqui com uma mensagem legal. Quem ouviu já sabe do que eu estou falando. E ali, irmão, meu coração foi... Eu falei, cara... E aí a minha questão é... Que nem toda e qualquer apertada que a gente toma aqui num domingo à noite se compara ao que de fato é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu olhando aquilo, eu falei, cara... Meu Deus, se você não sabe, depois você procura. Não está no YouTube mais, teve que ser tirado. Por causa da imagem dela. Essa Ariadna, ela é uma missionária da igreja perseguida, a igreja sofredora. Boa parte dela no Oriente, e ela trouxe ali o que é o evangelho do outro lado do mundo. E aí, por causa da imagem dela, teve que ser tirado o podcast e ficou só o áudio. E, irmão, fica difícil. Quando você ouve o que é o evangelho em um aspecto menos ocidental e religioso. Por que religioso? Porque eu falar de igreja para você, eu falar de Jesus, para cada um de nós aqui não é uma coisa estranha. É que nem a gente vai fazer evangelismo, vai bater nas casas. Mas conhece Jesus? Quem que diz em nome da vitória que não conhece Jesus? Se tiver, é raríssimo. Raro, acho que cabe em uma mão. Já ouviu falar de Jesus? Jesus? Quem aqui já pregou evangelho? Já ouviu falar de Jesus? Aí a pessoa, Jesus aqui, ó. Deus em primeiro lugar. Só que isso é uma religião, não é um cristianismo de fato. E quando nós olhamos para as escrituras e para relatos de pessoas que se jogam no cristianismo de maneira verdadeira e genuína, como essa mulher. Eu ia falar jovem, mas ela nem é jovem, tem uns trocentos filhos ela lá, né? E coisa arada. E nós somos confrontados de alguma maneira. E hoje eu queria andar em um lugar aqui com você.
Amém? Então eu queria primeiro fazer uma oração e nós vamos ao texto bíblico. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor flua aqui nessa noite. Eu peço, Espírito, que o Senhor fale com a tua igreja, a começar por mim e a cada um de nós presente nessa noite. Pai, que a tua palavra, que a espada de dois gumes corte o nosso interior, nos trazendo vida e verdade, nos alinhando a quem o Senhor é e ao teu coração, Jesus. Eu peço, o Espírito flua de maneira poderosa e profunda sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você acha que às vezes eu não repenso as minhas mensagens, esses podcasts me atrapalham. Porque depois, irmão, escutem. Escute assim com bastante carinho, escute assim bem de verdade mesmo. Depois, se alguém puder mandar ali no grupo da igreja, me ajudar nisso, é só no Spotify que acha, não acha no YouTube, mas se alguém puder me ajudar. E eu vou falar algumas coisas, acho que eu vou soltar algumas paradas aqui. Vamos primeiro ao texto bíblico, Apocalipse capítulo 3. Hoje falaremos da igreja de Sardes. Apocalipse 3, o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama, repita assim comigo, fama, de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei as obras que você realiza, e elas não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e o arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta de Jesus Cristo à igreja de Sardes. E o ponto mais importante, mais significativo aqui é logo no começo da carta. Hoje eu vou tentar falar menos da história da cidade, talvez eu fale alguma coisa aqui no meio, mas eu vou direto à questão que Jesus trata com a igreja de Sardes. Se você esteve aqui nos outros domingos, você vai lembrar que sempre Jesus começa dizendo: conheço a tua obra, conheço a tua dor. Foi assim com todas as outras igrejas, Jesus mostrando que conhecia. E em todos esses conheço de Jesus, vinha um sofrimento ou uma obra verdadeira nele. E quando nós olhamos para Sardes, ele já diz conheço, mostrando o pecado, mostrando o erro. Aquela frase que ele usou em outras igrejas, Jesus não usa aqui, de tenho porém contra vós. Porque o conheço dele para a igreja de Sardes já é um conheço para trazer juízo, para trazer algum tipo de ajuste. Então ele diz, eu conheço algo sobre você. E o que eu conheço sobre você, e esse é o ponto principal da nossa mensagem aqui. Não vou poder tratar de tudo que Jesus fala com Sardes. E eu quero focar muito no que é para mim principal dentro dessa carta. Jesus vai dizer, eu conheço que você tem uma fama. E a fama que você tem é que você está vivo. Mas na verdade, você está morto. E o que nós vamos tratar nessa noite é de uma igreja que tinha uma fama. E dentro dessa fama, nós podemos dizer que ela tinha uma aparência, que era uma igreja viva. Mas diante de Cristo, que é o que realmente importa, essa igreja estava morta. E aqui nós já podemos entrar dentro de muitas questões, tanto da igreja como um todo, mas também sobre a vida de cada um de nós aqui. Eu acho que essa carta ela é muito significativa para a igreja hoje, em todo o Brasil, e também para nós aqui, de maneira muito relevante para nós Confins. Porque o que nós vivemos hoje, como sociedade, também como igreja, gira muito em torno daquilo que a gente mostra. Sim ou não? A vida hoje, ela fala muito do que eu mostro. E às vezes, pouco do que realmente eu sou. O ápice da rede social, como é que fala? Esqueci a palavra. Se expor, da exposição. O ápice da exposição nos levou a um estilo de vida que importa aquilo que eu mostro e não aquilo que eu sou. Não estou falando que todas as pessoas que mostram coisas na internet não são o que mostram, não estou falando disso. Mas nós somos tentados a viver mais por aquilo que mostramos do que por aquilo que de fato somos. Importa como as pessoas me veem. Por isso que quando eu me manifesto,
falando, né, não tem como fugir disso, falando de internet. Eu me manifesto mostrando para as pessoas o que eu quero que elas vejam de mim. Ninguém mostra o que às vezes é uma realidade em você e você não quer mostrar. E às vezes nós construímos dentro de nós um desejo por aquilo que vemos da exposição do outro. Um desejo de ser algo que às vezes nem nós somos de verdade. E isso em todos os aspectos da vida. Espero que esteja fazendo sentido para você até aqui. Até dentro da igreja. Você sabe que hoje, irmão, existe muitas pessoas nessa cidade que elas estão nesse exato momento usando drogas para poder ser aceita. Sim ou não? Para poder mostrar algo para alguém que faça com que elas sejam aceitas e bem-vindas em algum grupo. E muitas vezes dentro da igreja isso não é diferente. Nós só mudamos a narrativa, nós só mudamos o contexto. Mas às vezes nós fingimos uma vida para que dentro do nosso grupo a gente seja aceito e bem-quisto. Sim ou não? Concorda comigo? Dentro às vezes da nossa espiritualidade, dentro às vezes da nossa condição de vida. É aquilo que eu sempre gosto de falar. Nós sempre queremos mostrar algo para a pessoa olhar para a gente e dizer, pô, Andrei está bem. E por que eu quero que nós mostramos com esse objetivo de fulano está bem? Mostrando aquilo que nós somos por fora e não aquilo que nós somos por dentro. Então eu mostro na minha vida exposta que eu tenho um bom carro, que eu estou com uma boa casa, que eu tenho muitos clientes, um bom trabalho e diversas coisas do tipo. E eu não estou falando que mostrar é um problema, irmão. Que isso fique bem claro. Não estou falando que o estar fazendo é um problema. Eu estou falando do nosso interior, que por vezes nós fazemos coisas porque nós queremos ser aceitos. Nós queremos ter uma fama. E fama não fala fama no sentido de ser celebridade, mas nós queremos que as pessoas nos vejam com uma ótica. Estou falando aqui de coisas materiais, mas às vezes, não querendo pesar totalmente o ambiente aqui, Dia dos Pais, mas às vezes eu quero e me esforço para mostrar que sou um bom pai, para que as pessoas me reconheçam como um bom pai. Eu mostro que sou um bom marido, para que as pessoas me reconheçam. Davi é um marido bom, hein? Davi é um pai legal. Mas não importa e não faz diferença nenhuma o que as pessoas acham de mim, se eu não sou de fato aquilo que eu digo e manifesto ser. Posso ouvir um amém até aqui? Eu até brinco às vezes, né? Do que eu gosto? As irmãs dizem, do São Paulo. E pô, como assim? Eu não preciso mostrar que eu sou coisas legais. Eu preciso ser coisas verdadeiras. Eu preciso mostrar. E repito, não é sobre mostrar. É sobre a busca dentro do nosso coração de mostrar para o mundo algo que não importa. Que às vezes, e muitas vezes, não é a realidade de quem somos. E esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com a igreja de Sardes, mas não é nesse ponto que eu quero ficar com você nessa noite. Eu quero ficar na realidade da nossa vida espiritual. Porque a igreja de Sardes, ela era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas ela estava morta. E o que nós vamos falar hoje é sobre morte e vida. Eu vou repetir algumas coisas que falei, acho que há 2 ministrações atrás. Quem estava aqui vai lembrar. Mas eu quero entrar nela de novo, eu preciso, até por causa do podcast. Eu não ia, mas o podcast me explodiu, eu falei, quer saber, vamos para cima Brasil, sem dó. Irmãos, o que seria uma igreja que tem fama de estar viva? E por que eu falei que isso é importante para a igreja no Brasil e para nós aqui? A igreja que tem a aparência de ser viva é a igreja que está funcionando com tudo bonito. A igreja que mostra para o mundo que está tudo legal. Vamos falar primeiro de igreja, então vamos lá. Uma igreja que tem a aparência de ser viva. Você abre o stories e está lá, louvorzão. Coisa linda, palavra, legal, bonito, bom, todo mundo vê, legal, aparência. Quem vê de fora a confins vai dizer, vivaça. Quem entra no stories lá, vivaça. Não estou falando que está morta. Estou falando que nós temos que olhar nessa noite se está viva mesmo. Se a fama condiz com o que é. Porque às vezes nós nos preocupamos com o estilo de vida cristão e de vida de fé, que parece que está vivo. Tem louvor, tem pregação, tem gente. E dentro do Brasil hoje, eu acho que para nós é até pouco. Em outros lugares é muito mais. Se importa mais com o que é visto do que com a essência. Esse dia eu estava numa roda. Aí a pessoa falou assim, fui lá na igreja tal. Vou falar o nome também, azar. Fui lá na Reviver. Aí, igreja linda. Eu falei, só tem isso de bom, né? Já soltei assim na caruda. Falei, só isso que presta lá, né? Porque eu conheço, irmão. Conheço histórias, conheço pessoas, conheço testemunhos. De verdade. Conheço boletins de ocorrência. É sério, o bagulho é louco. Falei, só isso.
Aí a pessoa, não, pois é, papá. Por quê? Porque a igreja era linda, parecia um shopping, diz ele. Eu falei, pô, grandes porcaria. Isso não é uma síndrome da igreja pequena, né? É legal, não é legal, eu não acho legal porque não é aqui. Não, porque grandes porcaria. Diante do nosso Jesus, grandes coisas. Aí eu saí da roda e fui para uma outra. Aí nessa roda o outro já falou, pô, conheci lá Reviver, nossos, homens de Deus. Eu falei, não é possível. E esse irmão, não é julgamento. Tem boletins de ocorrência. Reviver, tem mais uma lá. Luz da Vida. Essas igrejas de Baixada, Litoral. Desculpa se alguém gosta, irmão, foi mal. Nada a ver. Nada a ver. Por isso que eu já estou hoje, depois do podcast, irmão, perdi a estribeira. Perdi mesmo, de coração. Enfim, por quê? Porque o que importa hoje para nós? É o que nós vemos, é o que é visível. Nós não nos importamos, e algumas pessoas vão me criticar, dizer, acho que não tem que falar isso. Mas claro, para a gente só importa a aparência. Nós não nos importamos com a essência, com o que está dentro. Só que Jesus se preocupa com o que está dentro, não o que é visto. Jesus não se importa, irmão, se esse banner que eu fiz é lindo. E é lindo, porque eu que fiz. É brincadeira. Jesus não se importa se o ambiente aqui é legal. Se eu prego bem, Jesus não está nem aí se eu prego bem ou mal, irmão. Jesus está aí se eu estou vivo de verdade. Se o que eu estou falando é uma vida em mim. Jesus não liga, irmão, para os nossos movimentos religiosos. Eu sou muito expressivo e eu gosto disso. Então eu canto, eu pulo, eu mexo as mãos, eu sou assim. Essa é a minha personalidade. Mas Jesus não liga para os nossos movimentos evangélicos. Sabe? Levanta a mão, abaixa, balança. Ele liga se tem vida dentro. Porque a morte, ou melhor, se ele encontrar morte em nós, mesmo com fama de estar vivo, nós estamos dentro de um problema muito sério. Porque você vai perceber que quando a carta vai se desenhando, Jesus chega no final e ele vai dizer, viu, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não fizerem isso, haverá um corte no que Jesus vai chamar de livro da vida. Não vou entrar no que é o livro da vida, nos pormenores dele, mas Jesus está tratando aqui de eternidade. Jesus está tratando aqui de salvação. Jesus está falando de se você capotar hoje, ou se você capotar daqui 20 anos, morrer daqui 20 anos, como estará a sua vida interna, porque é isso que vai valer. Como você estiver aqui diante do Senhor, com a vida no Senhor. Para você ver a seriedade do que é, às vezes, parecer e estar tranquilo só em aparecer, porque nós, como religiosos evangélicos brasileiros, somos acostumados a parar no protocolo. Se eu estou cumprindo ele, está tudo bem, mas às vezes eu estou cumprindo ele estando morto. Só comigo que isso acontece? Irmão, eu sou crente desde o dia que eu nasci. Eu costumo brincar, e até hoje a minha brincadeira é uma verdade, que eu sou a pessoa mais igrejeira que eu conheço. Ninguém me tirou esse status ainda. Porque eu vivi minha vida inteira dentro da igreja e enfurnado na igreja, desde sempre. Nessa última fase da minha vida atual, há 12 anos eu estou quase que... todo o meu respiro é dentro de uma igreja. E às vezes nós nos acostumamos com o protocolo. Se eu cantar bonito hoje e sentir um negocinho, e pregar legal, fechou. Só que às vezes nós andamos nesse rito, e estamos mortos, e não paramos para analisar se estamos vivos mesmo, ou se estamos mortos. Porque a morte aqui não é morte física, e isso é bem óbvio. A morte que Jesus está tratando aqui é uma morte espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, irmão. Existem pessoas aqui hoje mortas espiritualmente. Dentro de você está morto em relação às coisas de Deus. Existem pessoas aqui nessa noite, e eu acho que é a grande maioria, que estão enfermas espiritualmente, em uma enfermidade que está te levando à morte. Nem todos nós aqui estamos mortos, mas eu creio que há dentro de nós enfermidades espirituais que estão nos conduzindo à morte. A morte é resultado de uma enfermidade. É claro que existe a morte natural, mas basicamente ela é uma parte do nosso ser que para de funcionar e compromete a nossa vida por conta de enfermidades, coisas do tipo. E alguns de nós às vezes estamos enfermos, por isso que talvez eu pregue e você fale, não, Davi, eu não estou morto. Mas irmão, será que nós não estamos quase mortos? Quando nós falamos de morte espiritual, nós estamos falando de algo que se aproxima da frieza espiritual. Algo como apostasia. Eu vou pregar, depois que eu terminar essa série, acho que sobre permanecer. Falar sobre o mal dos últimos dias. E o mal dos últimos dias é isso. É aquilo que nos traz morte espiritual, que é frieza, apostasia. Eu cria de uma maneira, hoje eu creio de outra
no sentido de mais baixa. Eu me movimentava em Deus de uma maneira e hoje... E tudo isso nos leva ao que talvez seja uma morte dentro de nós. Existem pessoas aqui que nunca nasceram em Cristo. Talvez hoje pode ser a sua noite, você entendendo qual é o chamado de Jesus para a sua vida. Porque o que Jesus quer é arrancar a morte espiritual de dentro de cada um de nós aqui nessa noite, indiferente do que seja. Tem alguns aqui que são como eu, igrejeiro, e tem alguns aqui que nunca foram de vida de igreja. E Jesus quer trazer vida dentro de nós. Vou repetir, Jesus quer trazer vida dentro de nós. Entenda algo, irmão, que é o objetivo final de tudo isso. Não existe vida senão em Cristo. A vida do homem, ela só faz sentido em Cristo Jesus, quando eu abraço a vida dele. A igreja de Sardes era uma igreja que parecia viva, porque ela olhava para si e dizia, não, eu estou vivo, mas ela não estava viva, porque não existe vida que não seja em Cristo. Talvez alguns de nós estamos vivendo um estilo de vida que diz, não, está tudo legal, está tudo certo, a minha vida está bacana, mas talvez você esteja morto, e Jesus está chamando você hoje para uma vida verdadeira, que externamente parece que está legal, mas dentro não tem vida, dentro só há morte. E por isso que dentro sempre terá vazio, sempre terá vácuo, sempre terá espaços que nada desse mundo preenche, porque só o que preenche é a vida de Cristo, porque você foi criado para receber do fôlego de vida que vem de Cristo em você. Isso aí, bacana. Tá muito pesado, nem cheguei na parte pesada, irmão. Ixi, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então essa era a igreja de Sardes. Uma igreja que ao olhar estava tudo bem, mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que falamos semana passada, ele olhava a morte dentro da igreja de Sardes. E aí Jesus chama essa igreja a um lugar, e eu queria focar nisso com você. Eu queria focar sobre morte e vida. Irmão, entenda algo sobre o Evangelho nessa noite. Eu queria rapidamente fazer um desenho do Evangelho, para nós entendermos o que Cristo quer de nós dentro dessa questão, morte e vida. Quando nós olhamos para o Evangelho, Efésios 2, versículo 1, solta para mim lá, não precisa abrir, eles vão soltar aqui. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos que todo homem é morto até encontrar com Cristo. Eu falo encontrar com Cristo daquela maneira que você nasce em Cristo. Não, como eu falei, não da maneira que todo brasileiro já passou na vida, que é saber quem Cristo é e conhecer algumas histórias religiosas a respeito de Jesus. Não é sobre isso, estou falando sobre um encontro que transforma, o encontro que muda a vida do homem. Pode soltar o versículo já, é Efésios 2:1. Acorda, tico-tico. Todo homem, espera, irmão, olha para mim, calma, já vamos ler, devagar. Todo homem, antes de encontrar com Cristo, ele está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 5. Mas, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, todo homem, antes de encontrar com Cristo, ele está morto. Se você conhece alguém no seu cotidiano, alguém da sua vida que nunca teve uma experiência de conhecer de verdade a Cristo, essa pessoa está morta. Por isso que você fala de Jesus para ela e ela não consegue entender, ela não consegue receber. Quem já viu isso? Você prega para alguém que não conhece a Cristo, pô, cara, você precisa mudar de vida, ou não sei o que lá, fala das coisas de Deus. E ele não entende, ele não recebe. Por quê? Porque ele está morto em suas transgressões e pecados. E quando Jesus faz a obra da redenção nesse morto, ele traz vida. Então vamos lá, eu era morto antes de encontrar a Cristo. Eu nasci na igreja, irmão, e eu era morto. Digo para você, no meu cálculo, no meu desenho mental, até os meus 16 anos. Com 16 anos eu encontrei a Cristo. Eu estive na igreja evangélica desde que eu nasci, para você entender do que eu estou falando nessa noite. Estive na igreja evangélica, tocava, fui muito bem instruído em muitas coisas boas da fé cristã, mas eu encontrei a Cristo nos meus 16 anos de idade. Então, não é sobre a religião. Ponto. Eu era morto, agora Cristo me deu vida e agora eu tenho vida em Cristo. Só que existe um estágio, que é o estágio da igreja de Sardes, que eu recebi a vida, ou talvez nem recebi a vida. Não vou entrar nessa questão, que senão a gente fica meio confuso. Mas eu recebi a vida, só que eu posso agora, mesmo estando na vida, caminhar para a morte. Por conta de uma realidade a qual Jesus me chama, quando o Evangelho chega até mim. Então vamos lá, eu era morto, em Cristo recebi vida,
mas talvez eu recebi essa vida e hoje eu ainda posso estar morto por conta de um chamado, de uma realidade que Jesus me conduz depois que o Evangelho me encontra. Está fazendo sentido para você aqui? Mesmo? Se não tiver, não tem problema. Deus vai tocar a tua vida, é desse jeito que acontece. Então essa é a realidade. Esse é o desenho do Evangelho. E qual que é essa questão? A questão é, irmão, que quando Cristo nos dá vida, para que nós recebamos da vida dele e continuamos na vida dele, ele nos chama para a morte. De novo, quando Cristo nos dá vida e nos chama para viver a vida dele, ele nos chama para a morte, porque não há vida sem morte, dentro daquilo que nós chamamos cristianismo. No cristianismo, não há vida sem morte, por isso que o cristianismo, a fé em Jesus, ela não é uma pregação de vida, ela é uma pregação de vida e de morte, porque não há morte, ou não há vida sem morte. Por isso que para você viver em Cristo, Cristo teve que morrer, e agora para a vida dele permanecer em você, você precisa morrer. E por isso que Sardes parecia viva, por quê? Porque um dia encontrou a vida, como todos nós, ou a maioria de nós hoje aqui encontramos a vida, mas eles não andaram no estilo de vida que Jesus chama, que é o estilo de vida de morte, e agora eles estavam voltando e vivendo uma vida de morte, eles estavam mortos. Por quê? Porque quando eu sou chamado por Cristo para viver a vida dele, eu sou chamado à morte. Aquilo que eu falei algumas semanas atrás, e eu vou ter que repetir nessa noite. O cristianismo, ele tem um símbolo, sim ou não? E qual é o símbolo do cristianismo? O que você vê e você lembra do cristianismo de Cristo? Me ajudem? Uma cruz. Porque cristianismo é um chamado para a morte. E quando eu não acesso esse chamado de Cristo para morrer, para então acessar a vida verdadeira, eu entro em um estágio de morte, que foi o que aconteceu com a igreja de Sardes. Eu queria ler alguns textos com você. Antes disso, só quero falar isso porque eu anotei e eu creio ser importante. A morte em Cristo é o que nos garante vida. Se eu não morrer em Cristo, eu não vivo a vida de Cristo. E eu me encontro como a igreja de Sardes. Eu posso fazer todos os movimentos evangélicos do mundo. Crente fervoroso. Nossa, aquele piazão bonito de ver na igreja. Adora que é coisa de louco. Morto. Se não estiver morrendo diariamente. Deixa eu já contar um testemunho para você, do podcast. Irmão, veja isso. Não, eu vou segurar, mais para frente, não é hora. Daqui a pouco eu vou contar, isso aqui eu tenho que contar. O que nos leva à morte espiritual? Se um dia eu fui chamado a Cristo para a vida, e Sardes foi chamado a esse lugar, uma coisa que eu quero que você entenda, é que Sardes era uma igreja. É óbvio, né? Bem fácil de entender. Sardes era uma igreja. Jesus não está falando aqui com pessoas perdidas no mundo, nas drogas, na vida doida, na prostituição, no adultério. Não, Jesus está falando com uma igreja. Ele diz, vocês são igreja, mas vocês estão mortos. Então o que pode, eu mesmo estando na fé, fazendo os movimentos do evangélico, fazendo todas as paradas, indo nos cultos, canto músicas, tudo legalzinho, está lá na bio, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não adianta nada, se não houver uma vida de morte. Posso ouvir um amém até aqui? E o que Sardes fez para chegar, e que muitas vezes eu e você, esse que é o ponto aqui, o que Sardes fez, mas o que muitas vezes eu e você fazemos, que nos levam à morte. Então deixa eu mostrar para você, o que nos tira da vida em Cristo e nos leva para a morte. Eu vou ler aqui algumas boas porções, alguns textos. Primeiro deles, Romanos 8:13. Se você quiser abrir, abra. Mas eu acho que não vamos abrir, vai demorar demais. Romanos 8:13, me ajuda lá, Julião, é nós dois hoje aqui. Opa, olha o que Paulo fala. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então olha o que Paulo está falando. Que se eu tiver uma atitude de viver segundo a carne, e o que é viver segundo a carne? Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Mas se eu viver segundo a carne, eu estarei caminhando para a morte. Se eu viver segundo o que a minha carne pede, o que a minha carne deseja, eu já de antemão quero te adiantar, quando nós falamos de carne, o que a carne quer, a gente associa rapidamente a pecado sexual, mas não é só isso, que isso fique bem claro, é tudo que a minha carne deseja, e eu deliberadamente entrego a ela. Se eu viver dessa maneira, sem subjugar o meu corpo a Cristo,
Como a continuação do versículo vai dizer, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Agora, caso contrário, eu estou caminhando para a morte. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, diante desse primeiro texto que nós estamos lendo aqui. Você tem feito quais vontades no seu dia a dia? As vontades da carne ou as vontades que surgem dentro do teu interior, que vão contra as vontades da sua carne? Porque às vezes você vai dizer, não, uma vontade surgiu aqui dentro, mas é a vontade da carne. Aí você dá uma mascarada. Não, são os sonhos de Deus para a minha vida. Que mentira. É a tua carne gritando por algo. Não estou falando que não possa surgir, mas você está ligado. Que o objetivo aqui, irmão, é a gente arrancar as máscaras. Parar de mentir para nós mesmos. Parar de dar migué. Parar de fazer vista grossa. Parar o que Jesus vai falar em outras igrejas aqui, que nós lemos, tolerar. Tolerar nossos pecados, tolerar nossos vacilos, como se a gente nunca fosse mudar, porque a gente não quer mudar. A gente decidiu não mudar e a gente faz vista grossa. Então às vezes, não, subiu um desejo de Deus no meu coração. Né? Mas se eu cumpro tudo que a minha carne deseja, eu estou caminhando para... Então a primeira coisa que nós podemos perceber da igreja de Sardes, eles começaram a viver segundo a carne, segundo tudo que a carne pedia. Deixa eu ler mais uns que vai fazendo mais sentido. Vamos lá. 1 Timóteo 5,5. Tem que ser, hoje é os dedos voando aí. 1 Timóteo 5,5. Não precisa abrir, irmão. Estou abrindo aqui só porque eu vou conferir um outro aqui. Olha o que Paulo está instruindo aqui. Versículo 5. Aquela que é viúva, vou ler junto com vocês aqui. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e as orações noite e dia. Segura aí, só para você entender o texto, né? Cheguei do nada aqui e meti uma viúva na história. Só para você entender. Aqui Paulo está instruindo sobre o cuidado da igreja com viúvas. Isso é uma coisa muito séria dentro da igreja local. Cuidar de viúvas. É claro que hoje essa realidade é muito diferente. Hoje mulheres trabalham, mulheres se viram, fazem o corre e vão para cima. Nessa época a mulher era completamente dependente do marido. Essa era a cultura que o texto estava sendo escrito. Então quando ela morria, ou melhor, quando o marido morria, ela ficava aos cuidados da igreja. Só que existia alguns poréns. E aqui Paulo vai falar que se não tem ninguém para cuidar dela, se ela está vivendo uma vida de devoção a Deus, ela vai ficar dependente a Deus. E ela vai buscar em oração noite e dia. Por quê? Porque o coração dessa viúva está em Cristo. Em algum momento a igreja vai estar ajudando ela. Mas existe um comportamento dentro dessa viúva que Paulo cita. Um coração de devoção e dependência a Deus. Só que existe um outro tipo de viúva que Paulo também vai falar no versículo 6. Vem lá, Julinho. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Olha o que Paulo está falando. Tem aquela viúva que está com o coração em Cristo. Essa aí, na necessidade, cara, ela vai buscar o Senhor. Noite e dia, coração devoto. Mas aquela que se entrega aos prazeres, Paulo está dizendo para não ajudar ela. Por quê? Porque mesmo viva, ela está morta. Então o que está matando essa mulher? Segundo o ensino de Paulo à igreja que Timóteo pastoreia. O que está matando ela? Se entregar aos prazeres da vida. Quando ela se entrega aos prazeres, mesmo viva, como a igreja de Sardes. Esse mesmo viva é o que nós encontramos em Sardes. Com a aparência de estar viva, ela está morta. Ela está vivendo a vida. E aqui, irmão, Paulo está falando de igreja. Ensinamento, depois você lê todo o contexto se você quiser. Ou seja, Paulo está falando de uma mulher da igreja. Ou seja, no louvor, aqui ó. Vamos servir. Está falando da igreja. Não está falando da louca do mundão. Com todo respeito. Mas está entendendo? Eu quero que você entenda isso. São pessoas que estão dentro da igreja. A Adri que gosta, Felipe não veio hoje. The Walking Dead, zumbizando. Parece, zumbi não parece vivo, né? Não tem nada de zumbi. Você fica falando disso, me veio na cabeça agora. Zumbi é estranho pra caramba. Aqui no caso não é estranho, parece. Você olha e fala bênção, mas está morto, porque está se entregando aos prazeres. Constantemente. O que é viver segundo a carne? Aqui nós aprendemos algo mais. Viver nos prazeres. Toda a minha vida gira em torno dos prazeres dessa vida. Tudo que eu faço é em busca de prazer. Irmão, falei e repito, não jogue tudo na conta do pecado sexual. Porque às vezes você não está num pecado sexual exposto. Você vai pensar, não é sobre isso. Não. É uma vida que tudo que eu faço é pensando no meu próprio umbigo. Tudo que eu faço se há nisso algum benefício para mim. Tudo que eu faço, por exemplo... Eu tenho uma facilidade de sentar, assistir 4 partidas de futebol seguidos, 6 horas.
6 horas aqui, ó. Por quê? Porque é prazeroso. Estou falando de mim, agora eu vou falar de você. Você consegue sentar, bate lá, a temporada inteira de uma série. Cada episódio de 45 minutos. Pá, pá, pá. Mas falamos das coisas santas. Te traz uma preguiça. Contar um segredo para você. Não vou falar para a câmera para não aparecer. Você morreu. E você precisa de um sopro dentro de você nessa noite, cara. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga eis-me aqui, Jeová. Sim ou não? Porque, irmão, toda vez que você se encontra com as coisas santas, você... Não, isso já não dá. Não, isso eu não posso. Mas na hora que é para nós, eu costumo dizer uma coisa. Não existe não posso, não quero. Tudo que você quer, você dá um jeito. Tudo que você quer, você se esforça para fazer. Eu gosto muito de futebol, irmão. E olha o que eu já fiz na minha vida. Copa do Mundo. Estava trabalhando na igreja ainda, que o pastor Luciano era chato pra caramba, não deixava eu ir para casa, tinha que ficar limpando a igreja. Jogão de Copa do Mundo, tipo coisa de semifinal, não era do Brasil, outro jogo, mas para mim não importa de quem é, eu quero assistir, tô nem aí. Aí eu botava para gravar, tirava todas as notificações do meu mundo, e eu não via nada. Eu chegava em casa e ligava, já tinha acabado o jogo, irmão, mas eu queria ter a experiência de ver o jogo ao vivo. Doente, né, cara? Eu sou doente, mas em Cristo eu vou trabalhando aqui, é sério. Alguém mais já fez coisa de futebol assim? Já fez, Alisson? Mas é que a outra, ao vivo é outra parada. Aí, sabe quando eu fiz isso no jogo da Croácia e Argentina, lembra? Que a Argentina perdeu? Corri em casa, cheguei aqui, ó, falei, ó, agora, tudo desligado, o mundo desligado pra mim. Só que, ó, na igreja não olhava, se passasse uma TV eu desviava o olhar, não quero saber. Ou seja, eu queria ver, eu dei um jeito. Por quê? Porque é prazer meu. Agora se eu vivo só nesses prazeres, e quando eu me encontro com as verdades da fé, com as realidades espirituais, e eu tenho cansaço, eu tenho, existe uma doença em você, ou talvez essa doença já chegou à morte. Quando você vai viajar, você tem problema em sair de casa 3:30 da manhã? 3:30 para poder dar tempo de aproveitar o dia? Quem? Você acorda brabo, brigando? Porcaria mesmo. Pô, e levantar meia hora mais cedo para orar. Agora não estou falando nem 3:30, eu estou falando de 7 horas da manhã. 6:30, o bagulho começa às 7, 6:30. É um sofrimento, né, irmão? É um sofrimento ou não é? Para mim é. Para você é. Vou falar os meus pecados hoje aqui, falar bastante meu. Para que você abra teu coração e deixe que Deus toque você. Pô, irmão, se tiver um jogo 3 horas da manhã, eu não estou nem aí, sim ou não, Alisson? Nós assiste, bicho. E capaz de se juntar para assistir ainda. Vou lá em Paula Freire de Quadros. Só que falou em meia horinha mais cedo. Não dá. Sabe que não dá, Davi? Não dá porque, vixe. Sabe o que é esse vixe, irmão? Morte espiritual. Que às vezes a gente dá um monte de desculpa, né? E aí você vai pensando em outras coisas. Eu estou dando exemplos para que você vá entendendo algo nessa noite. Deixa eu ler mais um texto com você. 1 Timóteo, eu acho que é 2. 2 Timóteo 3. Acho que eu anotei errado aqui. 2 Timóteo 3. É o 2 Timóteo. Paulo vai dizer assim, versículo 1, vamos ler junto aqui. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui Paulo vai começar a falar dos fim dos tempos. Toda vez que a gente vê isso aqui, a gente remete ao quê? Tragédias no mundo, sim ou não? Nos últimos dias, antes de Jesus voltar, vai ser cabuloso. Aí o que você pensa? Praga, doença, Covid 45 vezes pior, aí vai ter terremoto, vai cair, vai ficar uma loucura, não vai dar para comer, ninguém compra, ninguém vende, passa fome, só dificuldades. Só que entenda uma coisa aqui, irmão. Paulo está falando aqui com um povo dos primeiros séculos depois de Cristo, dos primeiros anos depois de Cristo. O povo que não tinha 5% do conforto que eu e você temos de vida. Então sofrer, o que para eles, o que para nós é sofrimento, para eles era vida. Fome, peste, está falando de pessoas que morriam de gripe aqui. Outros mundos, sim ou não? Tem alguém aqui que manja de... Sim ou não, Lu? A galera morreu de qualquer coisa, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha ibuprofeno. Bateu febre, o cara morria. Como é que fala? Convulsionava ali mesmo. Então, o sofrimento deles aqui não era o que pra gente... Não, vai ficar difícil a vida. Então, para eles não era sobre isso. E aí Paulo vai dizendo qual vai ser os tempos difíceis que sobrevirão. E você vai ver que não são acontecimentos, são comportamentos que estarão dentro dos homens ao nosso redor e talvez dentro de nós,
que farão os tempos serem difíceis nos últimos dias. E entenda algo, igreja de Sardes, que é o nosso centro da pregação hoje, está falando de fim dos tempos, está falando dos dias do fim. E eu digo para você, sem medo de errar, nós estamos vivendo os dias do fim. Não estou falando que Jesus vai voltar amanhã, calma. Escatologia você aprende. Quando que eu acho que Jesus vai voltar? Acho, só achismo meu. Não vale nada meu achismo, né? Mas nós estamos vivendo, irmãos, tempos onde tudo isso vai se cumprir. Vamos lá, porque tirou meu amor. Deixa lá, versículo 2. Olha qual que é a dificuldade dos últimos dias. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, aos pais. Eu coloquei mães na história aqui, desobedientes aos pais. Ingratos, ímpios. Irmão, isso aqui está acontecendo hoje? Estamos ou não estamos nos últimos dias? Dentro do mundo que eu acompanho, social, que é o mundo do futebol, acontece muita agressão, né? E aí a galera fica, tá piorando, e aí dá vontade de ir lá e falar para eles, então, vai piorar muito. O ser humano vai começar a ser pior do que sempre foi. Hoje tem, né, questão do racismo, de agressão, de coisa arada que acontece, o pessoal parece animal. Então, vai só piorar, porque esses são os últimos dias. E dentro disso a gente já consegue perceber que isso está hoje entre nós. Só que tem um problema maior, que esse aqui a gente fala, meu Deus, nossa, tenso, né? Só que existe um que nos pega cotidianamente e que nos leva à morte. Versículo 3. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Próximo, eu acho que está errado isso aqui. Aqui, ó. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do quê? Dos prazeres, do que amigos de Deus. Nos últimos dias que nós já estamos vivendo, o que está trazendo morte é tudo que nós falamos, mas um ponto, que é o que mais tem pegado a nossa geração, são a amizade com os prazeres. Nós somos constantemente atacados a viver todo tipo de prazer que a nossa carne deseja e que o mundo nos proporciona. Só que em Cristo, o chamado não é para viver tudo que a tua carne dá, porque tudo isso vai levar você à morte. Tudo isso vai levar você à condenação, irmão. O chamado do evangelho não é você dar a você mesmo tudo que te vem à mente. Sabe o discurso do mundo? Então o que importa é a sua felicidade. Não, irmão, isso está errado. Pelo amor de Deus, fuja de qualquer pessoa que fala perto disso, porque o evangelho diz que o que importa é você obedecer a Cristo para viver a vida verdadeira que nele está, que nele habita e que conduz a sua vida para a eternidade. Diga amém para eu ficar feliz. Obrigado. Amém, irmãos? Então, olha a realidade, mais amigos dos prazeres. Irmãos, tem sido amigo de quem? Dos prazeres ou amigo de Deus? Qual tem sido a sua amizade? E aqui eu vou partir já para ir para o fim, porque pelo amor, é que teve a apresentação, né? No tempo já, pá. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando eu olho essa palavra amigos de Deus, esse é o chamado do cristianismo. E aí eu me pergunto, o que é ser amigo de Deus? E ser amigo de Deus, irmão, é responder aquilo que o cristianismo requer de cada um de nós aqui. E quando eu olho esse nome amigos de Deus, eu me lembro de uma pessoa. Quem aqui lembra de alguém? Levanta sua mão. Eu lembro de uma pessoa. De quem você lembra? Vamos lá. João Batista? Enoque? Mais alguém? Me ajuda aí, vamos lá. Quem, Rafa? De você? O bicho tá bravo. Abraão. E o nome que me lembra, pessoa que me lembra quando eu olho amigos de Deus de fato, é um cara chamado Abraão. Porque Abraão, nas próprias escrituras, a Bíblia vai dizer Abraão, vírgula, o quê? Amigo de Deus. E sabe o que nós aprendemos com Abraão? Que Abraão, um certo dia, irmão, ele acordou, era madrugadinha, 5 horas da manhã, e ele ia tomar um banho gelado. Brincadeira, só piada, não se ofenda. E aí ele foi partir para isso, e aí Deus vem e fala com ele. E ele fala, Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque que eu te dei. Você conhece a história. E Abraão prontamente prepara tudo e sobe até o Monte Moriá para sacrificar Isaque. E quando Abraão chega lá, ele monta o altar, conhecemos a história, e ele vai matar Isaque, e Deus fala para ele parar, porque agora sim Deus tinha entendido que Abraão temia a Deus. Fato é que Isaque tinha tomado o coração de Abraão. Abraão estava amando mais Isaque do que a Deus.
E Isaac era o filho de Abraão. Não estamos falando de um pecado. E um filho que Deus deu para cumprir aquilo que ele faria para toda a história, que seria o nascimento de Yeshua, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Viria de Abraão, de Isaac, de Jacó, da semente de Abraão, do filho que nasceu de Sara de maneira milagrosa. Só que isso tomou o coração de Abraão. E sabe o que eu começo a entender aqui? O que é ser um amigo de Deus e não um amigo dos prazeres? É aquele que acessa a morte em favor de Cristo. É aquele que vive a morte em favor de Cristo. Isaac não foi morto, glória a Deus por isso. Mas Abraão estava apto e pronto a matar o próprio filho por obediência ao seu Deus. Você consegue entender o peso que isso é? Hoje é dia dos pais, né? Pregaçãozinha certinha para o dia dos pais, né? Eu só pronto, né? Mas você consegue entender o peso disso? Quem é pai? Porque ele amava a Deus. E olhando para o amigo de Deus, nós entendemos que ser amigo de Deus e não dos prazeres, e não viver uma vida de morte, é viver a morte em favor de Cristo. E aqui eu quero contar o testemunho que eu falei que ia contar. Estava ouvindo o podcast ontem, e a mulher contou um testemunho. Olha isso, irmão, ouça isso, cara, pelo amor de Deus. O testemunho que ela contou foi o seguinte, não lembro os detalhes bem certinho, mas ela conheceu um homem de 95 anos, ela conheceu aonde, vocês lembram? Ela estava num lugar e levaram o cara para pregar, né? Num ajuntamento pequeno de missões, levaram o cara lá, o cara era na Albânia, de fato, e levaram esse homem, 95 anos. E esse homem passou 26 anos preso, por amor e por não negar o nome de Cristo. Constantemente, esse homem era chegado até ele e dizia, cara, dá para parar com tudo isso aqui hoje, só diz que você vai negar Cristo, que você não tem Cristo como seu Senhor, vamos parar, vai dar tudo certo. Não, 26 anos. E dentro dessa história, ela conta algo que mexeu muito comigo. Ela diz que em um determinado momento, deixa eu ver se eu lembro, logo que ele foi preso, se eu não me engano, talvez eu erre algum detalhe, não tem problema. Os caras quiseram fazer com que ele renunciasse e tal, negasse a Cristo, e ele não negou, e eu não me lembro exatamente, mas ele falou algumas coisas a mais, ou seja, que ele causou mais ira ainda nos soldados, em todos aqueles nos perseguidores dele, e eles cavaram uma cova, e colocaram ele dentro da cova, e ali ele ficou, irmão, durante 6 meses, 6 meses numa cova. Ali ele recebia um acesso de comida e de bebida, sim, em alguns momentos da vida. As fezes eram tiradas quando ficava insuportável, aí era tirada. E ele ficou durante 6 meses. E qual que é o detalhe? Quando ele foi preso, ele tinha um filho. E o filho dele tinha 6 anos quando ele foi preso. E o filho dele recebe a chance nesse momento de ver o pai, ver a situação do pai. E a ideia era que o filho, a ideia da igreja era que o filho, de alguma maneira fosse exortado pela vida do pai e tal, eu não lembro também os detalhes dessa parte. Fato é que o menino chega. E o menino, no caso, ele estava com 26 anos. Isso foi 20 anos depois, ele tinha 6 anos, exato. 20 anos depois que ele estava preso, ele foi jogado na cova, e quando ele foi preso, o menino estava com 26 anos. Ele estava com 6 anos, e quando ele vai ver, 26 anos. Ou seja, quando o menino chega, ele já nem reconhece, ele nem sabia que era o filho dele, porque ele não viu o filho dele. Ele não cresceu com o filho dele. Ele não andou com o filho dele. Ele não amou o filho dele, irmão. Ele não levou o filho para a escola. Eu não estou falando que você não tenha que fazer isso, agora você tem que fazer mais ainda, aproveitar a liberdade que Deus nos dá. Mas eu estou mostrando para você o que é o cristianismo, genuíno e verdadeiro. E talvez olhando e falando, poxa, será que o que a gente vive é um cristianismo? É o mesmo Jesus? Espere. E aí o menino chega e fala, pai, e ele vê o pai lá dentro da cova, e ele se ajoelha do lado do pai dentro da cova, o pai naquela situação, acho que é quase que inimaginável, mas dá para fazermos algum desenho próximo do que seria. E esse homem está lá e ele fala, pai, nega, pai. Depois você se acerta com Jesus, só para você sair daqui, pai. Por favor, fala que você vai negar, depois você acha que Jesus não vai te perdoar, vai dar tudo certo, pai. E aí, e eu vou me segurar porque, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, o pai olha para o filho
que ele não teve a oportunidade de conviver, e ele diz assim, e você vai lembrar dessas palavras: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. E o filho se levantou e foi embora. E aí eu ouvi isso, irmão, e... cara, o que a gente está fazendo na nossa vida, irmão? Que cristianismo a gente vive, cara? Só que você não concorda comigo? Não estou falando para você fazer nada da tua vida, enfim. Porque isso é o cristianismo, irmão. Isso é a fé em Cristo Jesus, que vai além da vida, que vai além da dor, que vai além de qualquer sofrimento, porque Ele é maior. Olha, irmão, ele cita uma canção que todos nós conhecemos aqui. Talvez se fosse hoje, esse homem ia cantar: se tenho a Ti, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Mas nós cantamos e deixamos de cantar e vamos para casa. Não abrimos a nossa Bíblia, não fazemos uma oração, não tiramos um tempo com Deus, e quando Davi pega no pé, eu ainda me sinto ofendido. Quando o irmão não me trata como eu gostaria, eu ainda fico brabo. E eu não quero ser insensível com ninguém aqui. Eu estou mostrando para você, para que Jesus nos chamou, irmão. E aí eu queria ler alguns textos com você, e eu já vou terminar. Gálatas 2, texto muito, muito conhecido, Gálatas 2:20. Dentro desse testemunho, e dentro do que nós estamos falando, eu queria mostrar para você nessa noite, diante das Escrituras, o que Cristo nos chama a viver. O que é cristianismo, o que é fé em Deus, o que é viver algo verdadeiro nele. Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gostamos muito desse texto, vamos continuar. E esse viver que agora tenho aonde? Na carne, naquilo que por todo momento pede para que eu peque, pede para que eu dê a ela prazeres, pede para que eu dê a ela descansos. Agora essa vida na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo, não sou eu quem vivo, eu vivo agora em Cristo, e a minha carne, ela não serve para eu dar tudo que eu quero para ela, mas ela é objeto de renúncia pela fé que eu vivo em Cristo Jesus. A minha carne agora, ela é objeto de entrega e sacrifício, para que eu viva a vida de Cristo em mim, porque eu morri nele, e eu agora ressuscitarei também nele, e viverei a vida nele, de acordo com o quanto da minha carne eu renuncio pela fé e pelo amor que tenho nele. Isso faz sentido para você? Irmão, o que você tem feito com sua carne? Vou contar mais um testemunho meu, para que você não ache que eu estou batendo em algo ou em alguém aqui de alguma maneira. Eu estou há umas semanas, desde que eu comecei a série, com o Senhor me dizendo: Davi, levante-te ao horário para orar. Davi, levante-te ao horário para orar. Pergunta quantas vezes eu fiz isso? Pergunte eu. Nenhuma vez. Sabe por quê? Por causa da carne. Não estou pecando nesse sentido, mas eu quero dormir. Posso ouvir um amém? Carne, eu quero dar o prazer dela. E aí eu quero desculpas, né? Não, mas eu estou morto. Eu deveria estar morto como Cristo quer que eu esteja, morto na carne. Eu estou falando que você vai viver uma vida desgraçada, irmão, não é sobre isso, não entenda isso. Deus cria Adão, coloca ele no ápice do relacionamento Deus e Criador. E Deus dá prazeres a Adão. Deus dá para ele todas as árvores, dizendo coma, ou seja, o prazer da vida. Deus dá a ele uma companheira para o prazer do afeto, o prazer sexual. Deus deseja que o homem viva e experimente coisas da vida. Mas, irmãos, tem algo que é maior. Tem algo que é melhor, que eu só acesso quando a minha carne é objeto de entrega e renúncia por amor e fé no Cristo que me amou e me salvou e quer liberar uma vida dentro de mim. Cristianismo não é uma promessa de uma vida melhor. Se um dia você ouviu isso, você ouviu de alguém que não conhece o cristianismo. Cristianismo é a promessa de uma vida eterna por meio de uma vida de renúncia e morte por amor a Cristo. Olha o testemunho desse homem, irmão.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui ontem, sabadão, quem aqui comeu uma bobeirinha, um lanchinho legal? Quem? Levanta sua mão. Vocês estão na prova mesmo? Ninguém? Eu comi, quem mais? Quase tudo vocês, seus mentirosos. Deus o livre. Comeu, lógico que come. Quem aqui bateu uma carninha assada hoje lá com o pai? Aí, ó, melhorou a situação. Entrou Pix de ontem para hoje, deu para comprar a carne. Agora deixa eu te perguntar, irmão. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Que você jejuou? Que você disse, cara, eu vou largar algumas coisas para me focar mais no Senhor. Que você deixou umas sériezinhas de lado, que você deixou um futebolzinho de lado, que você deixou um prazerzinho de lado, que você deixou uma bobeirinha de lado. Falou, cara, eu vou focar mais no Senhor. Eu vou ficar mais com Ele. Eu quero aquilo que importa. Eu quero a vida verdadeira. Deixa eu ler mais alguns textos com você e eu vou terminar. Já falei isso umas 10 vezes, né? Mas eu vou mesmo. Colossenses 3:5. Olha o que o Evangelho fala a nós, irmão. Olha o que é o Evangelho, olha o que é o cristianismo. Deixa eu ler lá. Colossenses 3:5, Júlio, solta lá. Coloca no versículo 1 para mim. Esse texto aqui é maravilhoso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Próximo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Paulo nos instruindo a viver uma vida com o coração naquilo que é eterno, naquilo que é santo, naquilo que é agradável a Deus. Próximo. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aqui, parou. Diga aleluia para isso. Hoje, toda morte que você tem por Cristo, você receberá em recompensa. Quando Ele vier em glória, você será glorificado e exaltado junto com Ele. Acho que você não entendeu, mas tudo bem, vou seguir porque eu tenho que terminar. Versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é idolatria. Tem mais um lá não. Por causa, até aqui só. Chamado do Evangelho. Faça morrer em você aquilo que não é agradável a Deus. Faça morrer em você aquilo que faz com que você esteja morto, para que você acesse a vida. Você vê que para eu deixar de estar morto como a igreja de Sardes, eu preciso morrer. Esse é o paradoxo do Evangelho. O Evangelho é a coisa mais linda que existe em toda a face da terra. Posso ouvir um amém? O Evangelho é maravilhoso, irmão. Esse dia nós estávamos aqui depois do mês discipulado conversando. Não me lembro quem estava a Rafa, estava o Ricardo, eu acho. Nós falando sobre Mateus 1, que é a genealogia de Jesus, onde tem um monte de gente tranqueira lá. Já se ligou? Você vai lá, vai ter que Davi gerou o Salomão, que era filho da mulher de Urias, ou seja, ele já coloca o pecado de Davi. Está aqui, ó, o filho do adultério, o filho do fervo. Aí vai colocar lá uma prostituta, não vou lembrar todos os nomes aqui. Vai colocar lá um monte de tranqueira. Só gente que vacilou, que errou, que pecou. Mas que dentro tinha um desejo por aquilo que era maior. O próprio Davi, homem cheio de pecados, homem que errou muito, mas que vai escrever no Salmo 51, o que você se agrada a Deus não é de um boi queimando num holocausto. O que você se agrada a Deus não é dos nossos gestos evangélicos aqui, das nossas coisas bonitas, dos nossos aleluias, glória a Deus, das nossas guitarras, baterias e nossas performances. Deus não se agrada disso. O que você se agrada a Deus é de um coração contrito e quebrantado, que diz, Deus, eu estou vivo, mas eu quero morrer por amor a você. Eu quero renunciar todos os dias por amor a você. Eu quero que a minha vida seja, como Paulo vai dizer em Romanos 12:1, um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Posso ouvir um amém, irmão? Estava falando alguma coisa antes disso. Eu me perdi. Não escutei nada. Não, mas era antes. O Evangelho é maravilhoso. Porque é esse paradoxo de que para eu viver eu tenho que morrer. Para eu ganhar eu tenho que perder. Para eu ser o primeiro eu tenho que ser o último. Para eu ser rico eu tenho que ser pobre. Para eu ser feliz eu tenho que entregar a minha vida a Ele. De maneira que a carne vai gemer e doer, mas em mim será gerado aquilo que é verdadeiro, aquilo que é vida. O Evangelho ele é um chamado à morte, ele não é um chamado à vida, mas quando você morre, você acessa a vida verdadeira que está em Cristo Jesus.
Glória a Deus, agora você se animou um pouco mais. Eu acho que você está entendendo algo nessa noite. Posso ouvir um amém? Só mais 2 e fechei o pastel. Pode ser? Me dão 5 minutinhos? 10 minutinhos? Me dá uns minutinhos, irmão, teve a apresentação, vamos lá. Marcos 8, 34, texto muito famoso. Eu vou ler esses 2 e nós vamos orar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer me seguir, esse seguir fala de andar nos passos dele, como ele viveu, como ele andou. Ele vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Glória a Deus. Toda vez que você perde a vida, experiências, momento, dinheiro, prazer, por causa do evangelho, você está encontrando a vida que está em Cristo Jesus e que garante você eternamente, irmão. Isso é maravilhoso. Todo sofrimento causado em você por causa do evangelho produz em você, como Paulo diz, um peso de glória e uma vida verdadeira nele. Você encontra a vida toda vez que você perde. Diga bem. Irmão, vamos lá. Um dia nós vamos estar com o Senhor. Posso ouvir um amém? Em carne. Vai estar eu, vai estar você e vai estar o irmão da toca, o irmão do buraco. Irmão, deixa eu perguntar para você, como é que vai ser o diálogo? Você vai falar para ele: pô, você nem sabe, eu ia todo domingo. Ele vai falar: sério, eu nunca nem vi meu filho, por causa do evangelho. Não estou falando que você tem que entrar numa oca e ficar lá. Você tem que ver teu filho, você tem que amar ele, você tem que passear com ele, você tem que aproveitar o que você tem e que alguns não podem ter. Mas talvez, irmão, essa vida, pode deixar todos os versículos até o fim da vida. Essa vida perdida não vai ser a mesma realidade com pessoas que colocaram a sua cabeça em forcas por causa do evangelho. Homens que derramaram o seu sangue por causa do evangelho. O que você tem derramado, renunciado, morrido por causa do evangelho. Irmão, ouça isso com cuidado. Jesus não quer que você morra, que teu filho morra. Jesus não quer isso fisicamente falando. Fisicamente falando. Porque você vive outra realidade. Deus te deu um presente, a liberdade, essa vida que a gente vive. Mas, irmão, a renúncia é por mão do buraco. E é para cada um de nós aqui. Nós somos chamados ao martírio todo dia. Você tem parado de brigar no trânsito, irmão, por causa do evangelho? Quando a ira sobe, eu tenho parado, porque eu nunca xinguei ninguém, mas no carro eu xingava. Não falava besteira, mas xingava. Só eu que faço isso? Vocês são tudo uma bênção, né, cara? Vocês são da hora. Parou, irmão, de arrumar treta no trabalho? Parou de falar mal do irmão, falar mal do outro? Parou de ver pornografia, irmão, por causa do evangelho? Parou de cobiçar as irmãs na rua por causa do evangelho? São martírios todo dia. Parou de maltratar a esposa por causa do evangelho? Parou de maltratar os filhos por causa do evangelho? Começou a jejuar por causa do evangelho? Começou a vir nas coisas da igreja quando você não está afim e fica inventando um monte de desculpa por causa do evangelho? Parou? Está na hora de vivermos um martírio, irmão. Porque cristianismo é a morte por causa da vida. É a morte para a vida. Deixa eu ler um último com você. João 12, 23, Júlio. Enquanto isso, deixa eu só falar mais uma coisa desse aqui. Não viva a vida procurando a sua vida, irmão. Viva a vida entregando a sua vida. Vou repetir, irmão. Não viva a vida procurando a sua vida. Onde está? Onde estão as minhas conquistas? Eu preciso ganhar, eu preciso ser grande, eu preciso parecer vivo. Não busque parecer vivo, não busque a sua vida. Busque a vida de Cristo para você. E a vida de Cristo para você, irmão, começa com a renúncia. Em verdade lhes digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Aqui Jesus está falando da sua morte, que ele como grão de trigo precisava morrer para que você tivesse vida. Porra, essa aí é a parte bonita do evangelho. Ele precisava morrer para que você tivesse vida. Glória a Deus. Fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Próximo. Quem ama a sua vida, perde-a.
Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo. Olha, Jesus não brinca com as paradas, né, irmão? Jesus não é politicamente correto. Jesus não é equilibrado. Jesus é xaropaço, doidão das ideias. Ele fala, aquele que odeia a sua vida nesse mundo. É sobre se aborrecer mesmo, irmão, por causa do evangelho. Isso é escandaloso num domingo à noite, com os irmãos que têm que trabalhar amanhã. Termina nunca a palavra, só fica falando que eu vou morrer. Mas é o evangelho, irmão. Agora eu vou terminar. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Para aquilo que é real, para aquilo que não passa, para aquilo que fica de eternidade a eternidade. Uma vida em Cristo Jesus. O evangelho fala de morte para uma vida verdadeira e eterna. Aquele que ama a sua vida. Veja, irmão, que Jesus estava falando dele. Se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Jesus está falando dele, eu vou morrer para dar fruto, para que muita gente seja salva. E logo depois ele joga para os discípulos. Então, é o seguinte, aquele que ama a sua vida também não dá nada. Mas aquele que aborrece a sua vida, que odeia a sua vida nesse mundo, por causa do evangelho, ele alcança a vida verdadeira. Isso é o cristianismo. A igreja de Sardes se entregou aos prazeres e por isso ela estava morta. Mas Jesus chamava ela à vida, pedindo renúncia, pedindo entrega. Fique de pé, eu quero orar com você.